Olá, pessoal. Meu nome é Joyce Oliveira, eu sou mediadora de História do Polo de Itaocara e hoje eu e o mediador Jamar queremos falar um pouco sobre o processo de proclamação da República aqui no Brasil. Vamos falar também sobre o sistema político vigente e a construção da cidadania na Primeira República. Para começar nosso assunto, eu quero analisar um quadro muito famoso com vocês, o Proclamação da República de Benedito Calixto. O objetivo do quadro era retratar o dia 15 de novembro de 1889. O quadro ele dá a impressão de que a proclamação ela foi feita somente por militares, uns poucos civis no centro e a maioria da população bem longe do acontecimento. Praticamente como um desfile militar cívico e ordeiro. Ou como disse o jornalista Aristides Lobo, que foi contemporâneo do evento, a população ela teria assistido a tudo bestializada, sem se envolver. Mas será que de fato isso aconteceu? Para entender melhor como foi esse processo de proclamação, é necessário relembrar alguns eventos que antecederam o resultado do declínio do Império. Entre 1865 e 1870, o Império Brasileiro ele participou de uma guerra que ficou conhecida como a Guerra da Tríplice Aliança, ou como vocês devem conhecer também, a Guerra do Paraguai. Os soldados escravizados que tinham participado da guerra começaram a criticar duramente a escravidão. E isso somado também aos diversos levantes de resistência escrava e das leis que já tratavam dessa temática, resultando então na abolição da escravidão em 1888. A abolição, ela provoca o quê? O fim de apoio de setores escravistas à monarquia. A guerra, ela também provoca uma reação militar. Influenciados pelos ideais positivistas, os soldados queriam mais participação nas decisões políticas do Império. Ou seja, desde a década de 70, o regime monárquico já vinha sofrendo abalo. Na construção da memória do dia da proclamação, um dos personagens que é destacado como central do dia 15 de novembro foi Marechal Deodoro de Fonseca. Inclusive, é ele quem está no centro da pintura que analisamos no início da aula. Mas a verdade é que ele estava mais interessado em derrubar o ministério do Visconde de Ouro Preto, nesse primeiro momento, do que proclamar de fato um novo sistema político. Porém, haviam muitos grupos interessados na proclamação da República e na queda da monarquia. Dentre esses grupos, a gente pode citar os positivistas, que estavam dentro do exército também. Aliás, você sabe o que é o positivismo? O positivismo é uma filosofia política surgida lá na França no século XIX, e os seus principais pensadores foram Auguste Comte e John Stuart. Já aqui no Brasil, quem ficou mais conhecido pela grande adesão ao positivismo e por compartilhar as ideias do positivismo foi Benjamin Constant. Inclusive, tem um movimento enorme na Praça da República, mais conhecida como Campo de Santana, ali perto da Central do Brasil, local onde teria sido feita a proclamação da República. E esse monumento ele é em homenagem ao positivismo e a Benjamin Constant. Tá? Mas do que falava propriamente o positivismo? O positivismo ele defendia um governo centralizado que promovesse o nacionalismo e o patriotismo. O nosso lema da nossa bandeira, Ordem e Progresso, ele é inspirado nos ideais positivistas, que a frase completa seria o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Bom, foram as ideias positivistas que direcionaram esses primeiros governos republicanos, principalmente de Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. Esses dois governos eles ficaram conhecidos como República da Espada, por terem sido dirigidos por militares. Mas esse não era o único ideal republicano em debate. O Jamar, que ele vai apresentar agora para vocês um pouco mais desse sistema político e desses ideais republicanos que estavam em debate na Primeira República. Olá, alunos! Meu nome é Jamar Teixeira, sou mediador de História do Polo de Resende e, pessoal, eu pretendo examinar agora com vocês algumas marcas da política na Primeira República.
De maneira geral, ocorreram diferentes momentos de instabilidade e crises institucionais no regime republicano. Naquele contexto, diferentes segmentos sociais tinham propostas e entendimentos distintos acerca da República ou daquilo que ela deveria ser. Como vimos, não havia um consenso entre os próprios republicanos sobre o tipo de república a ser implementada. Então, imaginem para aqueles populares que sempre se viam excluídos dos projetos políticos que privilegiavam apenas as elites. Por vezes, essas concepções entravam em conflito, resultando em uma instabilidade política muito frequente. Movimentos militares e civis, por exemplo, manifestavam e representavam críticas incisivas aos caminhos tomados pela política naquela época. Esses revoltosos estavam nas cidades, como normalmente imaginamos, mas também eram encontrados nas áreas rurais. Vejamos os movimentos com maior relevância nesse sentido. A Revolta da Armada, em 1893, consistia num movimento encabeçado por comandantes da Marinha que, entre outros fatores, contestavam a legitimidade do governo do Floriano Peixoto. Nesse grupo haviam muitos monarquistas, portanto, contrários à República. A Revolta Federalista, entre 1893 e 1895, começou como um problema local, mas que conquista maior relevância a nível nacional. Os federalistas defendiam a autonomia dos estados, bem como uma descentralização do poder do governo central. O movimento de Canudos, por outro lado, liderado por Antônio Conselheiro, tinha uma composição popular, diferente dos outros dois. Esse movimento apresentava um caráter monarquista e messiânico. E, de certa maneira, essas pessoas representavam uma reação popular contra a laicização promovida pela República. Esses homens e mulheres foram duramente reprimidos pelo Estado após resistirem a algumas incursões militares. Percebam, gente, como diferentes grupos tinham diferentes ideias sobre a República e alguns nem mesmo a defendiam. Essa ordem política, no entanto, conquistou maior estabilidade na administração do presidente Campos Salles, em 1898. Ele concebeu e articulou um acordo com as elites políticas estaduais, em especial seus representantes eleitos como governadores. Por isso, tornou-se conhecido como política dos governadores. Naquele momento, os representantes locais conseguiam exercer grande influência na política nacional, de forma que essa articulação consistia numa estratégia política adequada àquele tempo. Trata-se mais especificamente de um compromisso, na qual o presidente, por um lado, não interferiria na política estadual e garantiria recursos para os governadores situacionistas, e esses governadores, por outro lado, tinham que proporcionar apoio no Congresso para as medidas e iniciativas presidenciais. Esse acordo tinha como intuito minimizar os conflitos políticos e controlar as eventuais revoltas populares. Ele realmente funciona e garantiu maior normalidade ao contexto, tanto que foi mantido no decorrer dos anos dessa Primeira República. Cabe destacar agora, por outro lado, elementos mais formais acerca da ordem política naquele período. A Constituição de 1891 estabeleceu uma república federativa presidencialista, na qual haviam 20 estados e um Distrito Federal com autonomia administrativa e econômica. Esses estados contavam com independência política para estabelecer constituições estaduais, criar forças policiais, instituir cobrança de impostos em âmbito estadual e tomar empréstimo no exterior. Dessa forma, a Primeira República ela é marcada por uma significativa descentralidade administrativa. E, além disso, na Constituição de 1891, vai estar estabelecido o voto para presidente, governador, senador e deputados. Os processos eleitorais, né, naquele momento, consideravam como eleitores apenas os homens maiores de 21 anos, exceto os analfabetos, alguns religiosos, militares e moradores de rua. Essa necessidade da alfabetização restringia substancialmente os votantes, porque poucos eram alfabetizados naquele período. Esse mecanismo provocava enorme exclusão da maioria popular, negra, pobre e recém-liberta dos processos eleitorais. Embora não houvessem restrições explícitas no ordenamento jurídico, as mulheres não tinham direito de voto. Esse ensurdecedor silenciamento, na verdade, demonstrava que os políticos daquela época nem mesmo cogitavam a possibilidade do voto feminino. Mantidas distantes, portanto, da política formal, as camadas populares demonstravam muita desconfiança frente aos processos eleitorais. Isso porque o voto
ele era aberto, ou seja, não haviam instrumentos para garantir o seu sigilo. Entre 1896 e 1916, os eleitores podiam retirar um comprovante eleitoral confirmando as suas escolhas no processo eleitoral. Isso era denominado como voto descoberto. Essa medida possibilitava que homens influentes nas localidades controlassem os votantes, formando verdadeiros currais eleitorais e mantendo votos de cabresto. O que eu quero dizer? Votos que eram previamente direcionados. Os resultados no pleito, também vale mencionar, eram registrados por indivíduos indicados por esses homens poderosos. Logo, era comum encontrar eleitores falecidos ou inventados nas atas eleitorais. Essas eleições, em resumo, não contavam com mecanismos efetivos para impedir a manipulação ou as fraudes. Por isso, ficaram conhecidas popularmente como eleições a bico de pena. Os principais agentes que atuavam na manutenção dessa estrutura política eram conhecidos como coronéis. Esses homens mantinham essa ordem normalmente por meios violentos, impondo a sua vontade e predileção. Mas não era apenas desse modo. Esses coronéis, enquanto grandes proprietários de terra, manipulavam os roceiros na medida em que eram as únicas pessoas a quem poderiam recorrer em momentos de extrema necessidade. Dessa forma, aproveitavam da enorme dependência econômica e social dessas pessoas para orientar seu voto em candidatos apadrinhados. Os coronéis, portanto, desempenhavam um enorme papel naquele contexto político. Essa sobreposição de estruturas representativas avançadas, como o voto, e estruturas sociais inadequadas, nós denominamos como coronelismo, um fenômeno político-social particular da Primeira República. Devo ressaltar que, em diferentes situações, ocorriam conflitos entre esses coronéis de um mesmo distrito. E, examinando esses pontos, compreendemos um pouco melhor um conceito chamado de oligarquia. Uma oligarquia, um regime político oligárquico, consiste em uma ordem na qual o controle político fica concentrado na mão de poucas pessoas, os oligarcas. E esses poucos compartilham de interesses políticos ou econômicos normalmente. Tendo em vista os elementos mencionados na aula, entendemos por que diferentes historiadores categorizam esse período da Primeira República como uma república oligárquica. Poucos participavam do processo, as eleições eram fraudulentas ou marcadas pela violência dos capangas a mando dos coronéis. Em resumo, as atividades políticas estavam centralizadas na esfera estadual. Por isso, não haviam programas partidários focalizados em problemas ou em debates nacionais. Contudo, eleições para presidente ocorriam naquela época. Então, como eram escolhidos ou eleitos candidatos para esse cargo? Essa escolha ocorria por meio de negociações entre as oligarquias estaduais com maior relevância econômica e política. Esses políticos procuravam encontrar um nome consensual proveniente de suas localidades para esse posto. O acordo mantinha uma alternância muito limitada no poder da presidência. Atualmente, conhecemos essa articulação como política do café com leite, na qual o café representa São Paulo, forte produtor cafeeiro, e leite simbolizava Minas Gerais, importante produtor pecuarista. Embora esses estados tivessem maior peso, essa negociação envolvia as outras oligarquias, como a oligarquia fluminense, a pernambucana e a rio-grandense. Em vários momentos, esses membros dessas oligarquias participaram, até mesmo se posicionaram contra os nomes indicados por São Paulo e Minas. Cabe ressaltar, no entanto, que tamanha autonomia administrativa estadual possibilitava condições para tentativas de aparelhamento das estruturas estatais. Para entendermos isso, eu trouxe um pequeno trecho de uma crônica escrita por Lima Barreto, um grande crítico dessas práticas antirrepublicanas. Esse escritor, ele se empenhou em registrar e denunciar marcas como essa em sua obra. Na crônica A Política Republicana, publicada na revista ABC, ele diz: a República no Brasil é o regime da corrupção. Todas as opiniões devem, por esta ou aquela paga, ser estabelecidas pelos poderosos do dia. Ninguém admite que se divirja deles. E, para que não haja divergências, há a verba secreta, os reservados desse ou daquele ministério e os empreguinhos, que os medíocres não sabem conquistar por si e com independência. Ninguém quer discutir, ninguém quer agitar ideias, todos querem comer. O Brasil é uma vasta
comilança. Nessa passagem, encontramos um registro daquilo que enquadramos como relações clientelistas ou clientelismo, uma prática comum dos homens públicos dessa época. Essas figuras trocavam cargos e posições na administração pública em troca daquele apoio político ou até mesmo de outros interesses pessoais. Esse trecho demonstra como manter-se no poder era algo fundamental para esses oligarcas. Agora que vocês já ouviram um pouco sobre o processo de proclamação da República e sobre o sistema político vigente no período, eu quero destacar alguns pontos também sobre as lutas em prol da cidadania, que se intensificaram lá na segunda metade do século XIX, ainda no período imperial, e permaneceram até o período republicano. Bom, diferente do que Aristíteles Lobo disse, a população ela não assistiu a tudo bestializado, nem a proclamação da República, nem nesse processo de construção de cidadania, como nós veremos agora. Mesmo que os projetos de cidadania no início da República oficialmente não incluíssem a população negra, e pelo contrário, ainda promovesse uma política eugenista de embranquecimento, as associações, clubes e a imprensa negra contribuíram para uma formação de uma identidade positiva da população negra. A gente pode citar, por exemplo, o Clube Republicano dos Homens de Cor. Eles apostavam na República como resolução final do que estava sendo proposto pelos abolicionistas. Podemos citar também o jornal Exemplo, que teve duração aí de 1982 até 1930. Esse jornal ele discutia estratégias de inserção do povo negro e o enfrentamento ao racismo. Já com relação ao movimento abolicionista, que foi intensificado na metade do século XIX, a gente pode destacar nomes como o do parlamentar Joaquim Nabuco, do engenheiro André Rebouças e do jornalista José de Patrocínio, além também do advogado Luiz Gama. Eles tiveram um papel fundamental no processo de abolição e também na pós-abolição, onde aí teve continuidade nessas lutas, né, por parte da população negra. Bom, no Rio de Janeiro, em uma das mais famosas revoltas do início da República, a Revolta da Vacina, um personagem ele também se destaca nessa luta pela cidadania. O nome dele é Horácio José da Silva. Ele era mais conhecido como Prata Preta. Ele era o mais temido participante da revolta popular que estava acontecendo contra a truculência das políticas sanitárias e dos processos de exclusão social gerados pela reforma de Pereira Passos. Ou seja, vemos que existiu muita luta por cidadania e resistência popular nesse período. A gente também pode destacar nesse processo de construção de cidadania a atuação das mulheres, que lutaram principalmente por participação política e direito ao voto. Desde a criação do primeiro jornal produzido por mulheres, o Jornal das Senhoras, que foi criado em 1852, nele já buscava-se dar voz às mulheres e conscientizá-las sobre o problema em seu papel subalterno na sociedade. Em 1910, a gente pode destacar também a fundação do Partido Republicano Feminino, que apesar de não ter sido amplamente conhecido, foi uma tentativa mais incisiva na participação política. Bem, pessoal, agora uma questão do Enem para finalizarmos a aula. O problema central a ser resolvido pelo novo regime era a organização de outro pacto de poder que pudesse substituir o arranjo imperial com um grau suficiente de estabilidade. O próprio presidente Campos Salles resume claramente seu objetivo. É de lá, dos estados, que se governa a República, por cima das multidões que tumultuam agitadas nas ruas da capital da União. A política dos estados é a política nacional. Nessa citação, o presidente do período expressa uma estratégia política no sentido de: alternativa A, governar com a adesão popular; alternativa B, atrair o apoio das oligarquias regionais; alternativa C, conferir maior autonomia às prefeituras; alternativa D, democratizar o poder do governo central; e alternativa E, ampliar a influência da capital no cenário nacional. Bem, pessoal, a alternativa A não está correta,
porque o governo pretendia governar por cima das multidões que tumultuam. Essa é uma maneira negativa de perceber as reivindicações populares. A alternativa B, essa é o nosso gabarito, porque, como vimos na aula, Campos Salles tinha a pretensão de atrair as oligarquias estaduais, minimizando eventuais disputas que pudessem ocorrer entre eles. A alternativa C não é a nossa resposta, porque o trecho não menciona prefeituras nem nada do tipo. A alternativa D também não pode ser o nosso gabarito, porque o regime não tinha o intuito de possibilitar maior participação popular, por exemplo. E a alternativa E também está errada, porque não encontramos nesse trecho um fortalecimento de outros estados e não da capital. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula e, em caso de dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário ou entrar em contato direto com o mediador do seu polo. Até semana que vem!